Olá a todos, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso episódio do podcast, certo? Com uma convidada, nosso podcast Inclusão em Foco. Estamos hoje com a Tati Souza, a presidente do Instituto de Familiares e Amigos dos Autistas de Quixeramobim, a IFAAC. Esse podcast ele é promovido pela turma, né, do terceiro semestre do curso de Direito da Unicatólica de Quixadá. Tem por composição eu, Victor Moraes, no terceiro semestre, a Raiane Oliveira, também do terceiro semestre, a Raíssa Souza, a Kionara Kelly, todos nós reunidos para poder promover e lutar em prol de uma causa, que é a causa da pessoa com deficiência. Nesse âmbito, nós trouxemos aqui a Tati Souza, né, como já foi dito, presidente da IFAAC, para discorrer um pouco sobre relação ao transtorno do espectro autista, né, tanto de uma forma geral, como a sua atuação em Quixeramobim. Tudo bem, Tati? Tudo bem, pessoal. Obrigada pelo convite, viu? É muito importante que a informação chegue até todo mundo, né? A todas as esferas, porque só assim a gente consegue fazer com que as pessoas entendam melhor, conheçam melhor para acabar com aquilo que mais nos prejudica, né? Que é o preconceito. Muito bem, Tati. E nesse sentido, de ter uma conversa com alguém que representa a causa da luta da pessoa com deficiência, da luta em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Kilnaro, você poderia contribuir com a nossa conversa de alguma forma? Sim, sim, Vitor. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde a Tati. Eu Tarde. gostaria de começar com uma pergunta que eu acredito de ser de extrema importância. Como foi, Tati, que a senhora começou a perceber o transtorno do espectro autista no seu filho? Nesse momento, a senhora pode até direcionar a sua fala para alguns pais que possivelmente vão nos escutar e aproveitar para falar um pouco das características que uma criança autista ela vai apresentar, tais características que os pais devem estar atentos para ela, que a gente sabe que existem muitas peculiaridades nessas características, como o atraso da fala, a dificuldade de contato visual. Então, a senhora pode falar um pouco para a gente? Sim. Primeiro eu começo falando que cada criança, né, cada ser humano ele é diferente um do outro, né? Ele é único. Então, com a criança autista também não tem como eu observar no meu filho e ser exatamente igual no seu filho, entendeu? Sim. E aí Pedro nasceu bem. Eu lembro que no parto dele ele não precisou nem ser aspirado, né? Não teve aquela dificuldade de respirar, de chorar. Eu fiquei muito contente com isso. O Pedro tinha algumas consultas no pediatra que ele dizia que ele estava era antecipado, né, para aquela fase de dias apenas. Mas quando chegou a uns 8 meses, 9 meses de vida, mesmo sendo mãe de primeira viagem, eu comecei a observar que o Pedro tinha algumas coisas diferentes, né? Eu tenho dois sobrinhos mais velhos que o Pedro. Eu, eu já fui professora de educação eu já fui babá, e a gente vai percebendo que tem algumas funçõezinhas que em um determinado período da vida da criança é comum que aconteça. E o Pedro fazia muito bem feito, muito precocemente, e quando chegou de 8 meses, 9 meses, 10 meses, o Pedro deu uma estacionada. Por exemplo, babucear, bater palminha, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo uns vídeos e eu lembro, eu vejo ele batendo palminha, ele parou de fazer, né? Chamar foi a coisa que mais me incomodava. Eu chamava, que criança com quase 1 ano de vida, você chama pelo nome e ele não olha, né? Aí eu comecei a É, achar que era algum problema de audição, né? E aí, quando o pai dele chegava de moto, que ele já reconhecia o barulho da moto, ele engatinhava bem rapidinho pro portão. Eu digo, então ele escuta.
já não é auditivo. E se eu colocasse o desenho lá na TV, que às vezes as pessoas acham que a tela influencia muito, mas o Pedro não tinha tela em mão, né? O Pedro assistia TV. E aí, se eu colocasse o desenho lá na TV, ele podia estar em qualquer cômodo da casa que ele vinha rapidinho, porque ele escutou o desenho. Então, não era auditivo, né? Já era uma característica da criança não atender pelo nome, né? Não dar atenção ao seu redor ali. E dar atenção somente àquilo que interessava a ele, que no caso era o desenho, que era o pai, né? Quando o pai chegava do trabalho. E não olhava no olho, né? Se chamava que ficava tentando aquele contato visual, a interação. Ele sentava no chão, ficava rodando assim, sozinho. Os brinquedos, a gente aqui tem um caminhão de brinquedo educativo, brinquedo pedagógico. Ele não brincava da forma funcional, né? Se eu desse um carrinho, ele não empurrava o carrinho, ele ficava pegando tipo a rodinha do carrinho e brincando com a rodinha. Aqueles de encaixe, né? De formas geométricas também, ele não brincava da forma funcional que deveria. E essa parte de chamar ele não me ouvir era o que mais me incomodava, dele não me atender, né? Mas comia bem, comia de tudo, né? Quando chegou na fase da introdução alimentar, comia bem, dormia bem, mas no mais era isso, esse prejuízo na interação. Se chegasse alguma criança lá em casa para brincar, algum filho de algum amigo da gente, ele não dava atenção, era como se ele estivesse sozinho. Geralmente nessa fase, né, se chegar um menino, uma criança, pegar o brinquedo, aí, ai, meu brinquedo, e toma. Não, a pessoa podia levar o brinquedo, que ele não percebia muita coisa ao redor dele, ele só dava atenção àquilo ali que lhe interessava. Basicamente foi isso, mas cada criança vai ter o seu comportamento, a sua característica, entendeu? Sim, eu entendi. E é como a senhora realmente falou, não há características. De fato, há certas características comuns da criança autista em todas as crianças, Sim, porém, a gente vê muita peculiaridade de caso para caso, né? Então, não tem como a gente generalizar. Uma das coisas que eu observei no seu perfil é que a senhora falou que teve de esperar por 1 ano e 3 meses por um neuropediatra pelo SUS. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco como essa demora do diagnóstico do seu filho pode vir a ter prejudicado, né? Ou como a senhora iria sim, proceder já com o diagnóstico em mãos e por essa demora a senhora foi prejudicada, a senhora e ele. sim. E aí foi nessa parte de tanto esperar pela consulta com o neuropediatra, foi que foi causando um prejuízo na questão da fala, né? Porque o Pedro tinha uma certa balbuciava algumas palavrinhas, eu lembro as palavrinhas soltas, o que era normal para aquela idade. Cheguei a perguntar a alguns amigos, né, psicólogos, médicos, pediatras, mas não vai se apavorar, você é mãe de primeira viagem, e a minha sogra também dizia muito isso, você está ansiosa, porque quer que ele fale, mas ele vai falar. Mas eu sentia que tinha alguma coisa ali que não estava se encaixando bem. E aí eu esperei 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, pela consulta, e aí foi causando um prejuízo maior, né? Porque todos os profissionais dizem, né, que existe uma poda neural na criança e ele precisava desse suporte de ter a terapia, de ter o fono, né, para dar esse suporte para ele já começar a falar, e devido a eu ficar esperando tanto tempo, causou mais prejuízo. E quando eu consegui a consulta, que a gente retornou de Fortaleza com encaminhamento, né, para a equipe multidisciplinar, foi a época que aconteceu a pandemia e fechou tudo, não tinha como levar ele para fazer as terapias. E juntamente com o atraso do diagnóstico, também teve o agravante da pandemia, né? Então, Sim. realmente eu acredito que tenha sido bem difícil. Porque, na Agora, verdade, não houve nem o atraso no diagnóstico. Devido a ter percebido cedo, todos os profissionais que a gente tem contato, eles dizem que o limite máximo para diagnosticar é até 2 anos e meio, né? Eu vim diagnosticar o Pedro, ele tinha 1 ano e 7. Então, eu diagnostiquei até antes, mas foi a época da pandemia, e aí não tive como dar o suporte, né? Eu diagnostiquei muito cedo, graças a Deus, que eu percebi muito cedo.
Eu entendi o que a senhora disse. Agora eu vou pedir para a Raíssa dar continuidade à nossa conversa. Ok. Pronto, Tati, já pegando carona no que a Kionara ele perguntou, no que o Estado, como ente responsável, pode fazer para combater o capacitismo e melhorar a acessibilidade, visto que no Brasil não há uma legislação específica que aborde o capacitismo de forma direta, porém, trata sobre as pessoas com deficiências a Lei Brasileira de Inclusão, né, da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, visa garantir os direitos e a inclusão em diversos aspectos da sociedade, né, como a educação, trabalho e acessibilidade, entre outros. Entre esses quesitos, no que você acha que deveria melhorar? Eu acredito que deveriam ser criadas leis, né, que possam, inclusive, punir, porque a gente trabalha com informação todo santo dia, né, desde que hoje eu alcanço essa quantidade de pessoas, porque eu sou muito proativa, muito comunicativa, gosto das redes sociais, e a gente trabalha com informação desde 2021, né, que foi quando eu comecei a ver que eu conseguia alcançar mais famílias. Mas parece que é uma luta, assim, parece que você está indo contra a maré, entendeu? A informação, ela ajuda muito, é incontestável isso, né? A gente sabe que a informação é fundamental, porém, mesmo com a informação, algumas pessoas continuam a ter essas atitudes, né, capacitistas, esses comportamentos, né, capacitistas. Eu acho que se a informação não está resolvendo, penso eu que teria que haver alguma forma de punição, né? Como tem agora essa lei do bullying, né? Foi que agora consta no Código Penal, né? A lei de combate ao bullying. Eu acredito que deveria já partir para esse lado, porque a gente vê todo santo dia uma tragédia acontecendo, né? Recente aí a gente vê ainda está dessa criança, né, desse adolescente, o Carlos Gomes, né, que sofria espancamento, que sofria agressão dentro da escola, chegou a morrer, né, e por conta de bullying. Eu acredito que o capacitismo, a gente precisa, infelizmente, só a informação não está resolvendo. Sim, com certeza. Até porque a gente não pode esperar acontecer o pior para que sejam tomadas medidas mais drásticas. Era bom mesmo Sim, que o Estado, como ente superior, né, já viesse tomando medidas preventivas para que isso não viesse a acontecer novamente. exatamente. Tati, se você já necessitou acionar o Poder Judiciário para garantir um direito já previsto em lei, e caso você já tenha necessitado, como se deu o processo? De uma forma assim bem particular, não, né? Para o meu filho, não. Eu não sei se é porque as pessoas já conhecem a minha forma de trabalhar, de buscar esses direitos, de não me calar, mas assim, para o meu filho ainda não precisei, sabe? E tenho acesso a todo mundo aqui do município, mas em alguns casos as mães precisam, tipo cuidador escolar, né? Que é um direito que a criança, independente de ser autista, síndrome de Down, qualquer outra deficiência ou transtorno, que o aluno, né, necessita de um cuidador escolar para dar o suporte dentro da escola e muitas vezes não tem. E aí a gente tenta via ofício, a gente tenta conversando até chegar ao Ministério Público. Certo, Como entendi. também as terapias, sabe? Existe uma fila de espera muito grande, devido esse número de diagnósticos ser crescente, e aí as terapias, uma pessoa com um transtorno ou um autismo de nível de suporte 3, né, mais severo, ele não vai fazer 2 meses de terapia e receber alta, ele vai ficar ali a longo prazo. E aí, os novos que vão sendo diagnosticados, eles vão encostando ali na fila, a fila não vai andar e fica aquele prejuízo, né? Que é o que meu filho passou e muitas crianças passam. E aí a gente precisa ir lá no Ministério Público e o município tem que dar um jeito de, pelo menos, dar uma prioridade naqueles casos mais urgentes. Certo, entendi. Agora eu vou passar a palavra para a Rayane, se ela quiser Uhum. já começar.
Boa tarde, senhora Tati. É um prazer conhecer a senhora. É muito lindo o seu projeto. Eu estou acompanhando a senhora, estou amando. Obrigada. Senhora Tati, eu queria perguntar à senhora como a senhora lida com o capacitismo, assim, no âmbito escolar, no cotidiano. Só lembrando ao pessoal de casa que o capacitismo, em suma, são limitações errôneas e preconceituosas que a sociedade impõe às pessoas com deficiência. Então, senhora Tati, eu gostaria que a senhora nos falasse como a senhora lida com isso, tanto na sua organização como na vida cotidiana do seu filho. O meu filho, ele é pequenininho, né? Ele tem 5 anos, a gente ainda, graças a Deus, não enfrenta muita dificuldade com isso. Ele é muito amado, né? Na escola, em todo canto que ele vai. Mas a gente tem experiências com outras, né? Por exemplo, a gente tem um autista adulto, né? Na instituição, que ela é autista, diagnosticada, tem também ansiedade, e ela tem um filho autista. E aí ela passa por algumas situações que ela sempre corre para mim, né? Para ver se eu consigo ajudar. Mas, de uma forma geral, gente, até hoje a gente vem tentando pela informação, né? A gente sabe que, querendo ou não, por mais que seja um índice de diagnóstico grande, de situações, de, de mídia, né? Em cima, às vezes acontece uma coisinha pequena e a mídia faz aquele alarde, né? Mas muita gente ainda não sabe o que é, né? E acaba gerando comentários ou tendo atitudes mesmo de capacitistas, de achar que a pessoa não é capaz, né? Por exemplo, trabalhar, né? Tem outro rapaz aqui na instituição, altamente capacitado, está fazendo faculdade, mas ele disse que encontra muita dificuldade pela questão de não conseguir trabalhar em locais que tem muito barulho, e ele pede para trocar de setor e tem aquela dificuldade. Então, até hoje, a gente tenta reverter essa situação, né? A gente tenta trabalhar contra o capacitismo com a forma que a gente consegue, que é com a informação. Algumas vezes, né, precisa dar uns gritos, brigar, é como eu sou conhecida aqui no município, porque se a gente se calar e aceitar, e aí é um prejuízo também que a pessoa com o TEA, né, e aí eu já levo para a pessoa, porque geralmente criança não passa muito por isso, quem vai passar pelo capacitismo em si já é um adolescente, um adulto, que é o que mais acontece, né, de achar que é incapaz. Mas é a informação, por enquanto, né, a gente espera que não precise chegar a uma coisa mais, uma coisa mais incisiva, assim, né, mais de Entendo. chegar a denunciar, né, de chegar a precisar chegar ao extremo. Entendo. E ainda no âmbito da informação que a senhora tocou, eu vejo que a senhora usa suas redes sociais para espalhar informação, né? A senhora deixou isso bem claro aqui Uhum. durante a conversa. E eu queria saber como isso impactou aí no seu âmbito social, no seu município. A senhora viu diferença nos comportamentos das pessoas que rodeiam a senhora? Ah, muito, muito. É tanto que, assim, a ideia que a gente teve, né, que eu de fundar algo, uma instituição, não sei, foi exatamente por conta disso. Porque quando eu postava alguma coisa sobre autismo, alguém chegava para mim e falava que, eu acho que meu vizinho tem isso daí. Eu acho que o meu neto tem isso daí. E aí, da mesma forma que a gente atrai uma legião de seguidores, a gente atrai uma legião de perseguidores. Porque começam a dizer que é exagero, que é porque é merecido, por exemplo, com relação à carteira que dá a prioridade, né, no atendimento, que é a CIPTEA, que é aquela lei Romeu Mion, do filho do Marcos Mion. Foi luta nossa também para que ela fosse sancionada no município. E aí algumas pessoas de alguns setores começam a dizer que é porque a gente é merecido, quer ser melhor que os outros, né? Não entende que a gente já sai de casa muitas vezes, no limite, né? Que é toda uma logística para sair de casa com a criança, e aí ficar numa fila esperando, né? Tem pessoas que, em repartições públicas, que dizem, mas ele não está nem em crise, então tem que esperar a criança bater a cabeça na parede, bater a cabeça no portão, morder a mãe, quebrar o óculos da mãe, o celular, para poder dar prioridade, né? Então, assim, a informação nas redes sociais, né, teve um impacto muito grande
E eu posso dizer que mais positivo do que negativo, né? Porque a gente conseguiu acolher muita gente, muitas famílias que inclusive estavam, como é que eu posso dizer, desacreditadas, estavam entregues, né? Achavam que não ia ter nunca ninguém por elas. E tem, graças a Deus tem. Sim, é muito lindo o seu trabalho, dona Tati, muito lindo mesmo. As meninas têm outras perguntas? Eu tenho. Aproveitando que a senhora está falando da repercussão do seu trabalho nas redes sociais, e a senhora falou que ainda bem que teve mais coisas positivas do que negativas, mas assim, Sim. em algum momento ao longo da trajetória da senhora até aqui, a senhora percebeu ou sofreu algum tipo de preconceito, de discriminação por defender essa causa em específico? Sim, sim, sofri muitos, né? Inclusive recente. Muitas pessoas dizem que eu estou interessada em alguma coisa, que é porque eu quero me aparecer, que eu quero me autopromover, sabe? No começo isso me incomodava, não nego, porque esse trabalho é totalmente voluntário, sabe, gente? Eu não recebo um centavo para fazer ele. Eu faço porque eu sei que tem alguém ali que passa pelo que eu passo e que passa por coisa muito pior, entendeu? O meu filho, a dificuldade dele é essa, de não interagir bem, mas ele já está caminhando bem, né? Ele já está muito melhor. E de não dormir bem às vezes. Tem semana que eu passo quase uma semana toda acordada, o dia e a noite com ele. Isso é um desgaste físico e mental que só sabe quem passa. Então a pessoa vir dizer que eu quero me autopromover em cima disso, né? Antes eu ficava, meu Deus. Hoje não, hoje eu tenho consciência do bem que eu consigo levar, da esperança que eu consigo levar para as famílias, né? De quanta gente que diz, Tati, se não fosse você, e repito, não estou dizendo isso achando que eu sou um super-herói, né? Não, mas que o trabalho está valendo a pena, né? Tinha muita mãe que, inclusive, aceitava o não do sistema, né? O não na saúde, o não na educação, o não não sei aonde, e até nos setores privados, e ia para casa chorar. Hoje não, hoje elas têm voz. Elas aprenderam, e eu sempre digo para elas, às vezes elas estão numa situação, ai, Tati, não, faça você, eu não sou eterna. Faça você, você pode. Eu não vou estar em todo lugar. Então, assim, eu e muitas me chamam de muitos, inclusive pessoas, como é que eu posso dizer? Figuras públicas, né? É uma doida, é uma louca. Aí se junta mais aquele outro monte de louca e vai fazer barulho não sei aonde. Então, assim, o que que o sistema quer? O que que as pessoas querem? Que a gente se cale, né? E por conta disso a gente sofre preconceito. Se eles chamam a gente, assim, imagine o que, que será dos nossos filhos, né, futuramente, se a gente não estiver mais aqui, né? Então, por isso essa preocupação de continuar informando, de ligar, assim, não vou dizer a palavra, né, mas para quem age com preconceito, ó, pode agir, e eu vou seguindo, eu vou trabalhando, não me incomoda mais. A não ser que falte com respeito, que atinja a minha família ou meu filho de alguma forma, e aí eu vou ter que tomar alguma providência. Mas enquanto é só falácias, podem continuar. Sim, sim, entendi. Que bom que a senhora usou dessas retaliações que a senhora estava sofrendo para ter mais força para lutar, né? Pois muito bem, né? A gente que tem como intenção, nesse podcast, Tati, as atividades curriculares de extensão, né, que é propriamente uma extensão da sala de aula, né? A gente sabe que elas foram estabelecidas pela Resolução número 5 de 2018, pelo Ministério da Educação, né? E tem por objetivo justamente essa formação profissional daquele que estuda, né? Que somos nós que estamos na condição de estudantes de direito, né? Nós não Sim, podemos nos limitar apenas às reflexões teóricas, então é por isso que a gente traz um convidado de peso para poder discorrer sobre o assunto, uma pessoa que tem o respaldo para falar sobre o assunto, né? A gente busca romper os muros do campus universitário para poder chegar uhum, e ter impacto local e social aonde a gente chega, né? Então a gente agradece a sua disponibilidade em poder contribuir para o nosso trabalho, né? Que é um trabalho também que é junto com a Agenda 2030, né? Que tem
o desenvolvimento sustentável, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável como coluna dorsal, né? E aqui a gente trabalha o ODS número 10, que trata da redução das desigualdades, que é justamente essa conscientização em relação às pessoas com deficiência, né? Então, Sim. a senhora gostaria de manifestar, de expressar para a gente o arroba do seu perfil para que as pessoas sigam, as suas considerações finais, caso a senhora tenha, pode ficar à vontade, tá bom? Tá. Bom, gente, eu quero só agradecer pela oportunidade de estar em mais um espaço, né, levando informação, divulgando o trabalho da gente, divulgando, antes de tudo, essa realidade que as famílias, né, da pessoa com transtorno do espectro autista enfrenta todos os dias, né? Dizer que afeta muito, sim, a nossa vida, a nossa rotina, cada um da sua maneira, né? Eu sou afetada, eu aqui, meu marido, né? Com essa questão do meu filho não dormir bem, porque a gente fica, amanhece, tem que ir trabalhar, né? Tem que dar conta da rotina do dia. Ele fica pleno, lindo e maravilhoso. Parece que não aconteceu nada e a gente fica aqui pedindo misericórdia a Deus para poder seguir o dia, né? Mas a gente precisa continuar levando a informação. Então, parabenizar vocês, né? É uma iniciativa muito bonita, porque vocês pensaram numa forma de, além de levar a informação, trazer uma certa proteção, né? Quem sabe a gente não consegue mais na frente aí com vocês tudo formado, sancionar algumas leis, né? Para que possam dar um suporte maior às famílias, continuar esse trabalho que a gente vem fazendo aqui. A gente tem, inclusive, aqui um trabalho com o pessoal da Faculdade de Medicina, que eles ajudam na área da saúde mental. Então, é muito importante essa participação de vocês. Trabalhar contra o preconceito, contra o capacitismo, levar informação. O meu Instagram é @Tati, com I, né? T-A-T-I, Tati Souza, com S, autismo. Ele é uma página aberta. Quem quiser, quem tiver interesse de estar seguindo a gente para acompanhar o trabalho, é importante ver como que a gente trabalha, né? Como que a gente chegou a alcançar tantas famílias, né? Que a gente alcança mais de 300 na instituição, mas tem aquelas que não estão na instituição e que a gente também consegue alcançar e ajudar de alguma forma. Mas no mais é agradecer, né? Dizer que a gente está à disposição se precisar em um outro momento. Tá bom, gente? Obrigada mesmo e parabéns aí pela iniciativa. Nós que agradecemos, né, também agradecemos de forma muito especial pelo apoio prestado pelos nossos professores, né, doutor Pedro Deocleciano, Ana Paula, Semiramis, Vasconcelos, todos aqueles que participam, né, das ações curriculares de extensão. Meninas, vocês têm alguma consideração final a fazer? Bom, eu queria só agradecer mesmo a senhora e desejar muita força para a senhora continuar a sua luta, que é uma luta de grande importância, e levantar a voz, né, de muitas mães que precisavam desse impulso para garantir os direitos dos filhos. E é isso. Boa sorte na sua caminhada e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu queria reiterar, né, os temas da Kionara, e agradecer a presença da senhora, o trabalho da senhora, como eu já disse, é muito lindo, a forma como a senhora lida com as pessoas com esse espectro, e dizer que a senhora tenha muita força. E muito obrigado pela presença da senhora, foi muito importante para a nossa formação. Obrigada, muito obrigada. As meninas já falaram basicamente o que eu queria expressar, mas falando mais uma vez, né? Agradeço aqui de coração pelo apoio e pela generosidade da senhora ter acolhido a gente tão bem. E boa sorte na caminhada, que Deus abençoe. Amém, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo, de coração. Nós que agradecemos. Tchau, tchau, hein?